Meu neto sussurrou para mim tremendo: Vovó, eu gravei tudo! Mas meu pai acredita nela. No jantar, reproduzi o áudio na caixa de som e não pisquei. Quando a voz dela surgiu, as máscaras caíram. Era para ser uma noite de festa. A mesa estava posta como naquelas revistas de decoração que a gente vê na sala de espera do dentista. Taças de cristal brilhando, o faqueiro de prata da minha mãe que eu só tirava do estojo no Natal e um arranjo de flores brancas que, sinceramente, cheirava a velório. Meu filho, o Beto, apertava a mão da Camila com tanta força que os nós dos dedos dele estavam brancos. Ele sorria, mas era aquele sorriso nervoso de quem tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Mas não estava. Nada naquela casa estava bem há meses. O ar estava pesado, gelado, e não era por causa do ar-condicionado. Era o peso do segredo que eu carregava no bolso do meu cardigã. O lugar à cabeceira da mesa, onde meu marido Arthur sentou por 40 anos, estava vazio. O prato dele, limpo, intocado. Arthur, o homem que construiu aquela casa com o suor do próprio rosto, estava trancado no quarto de hóspedes no andar de cima. Para a segurança dele, a Camila tinha dito com aquela voz mansa de enfermeira de novela. E para a nossa segurança também, ela completou, trancando a porta por fora e guardando a chave no decote. Meu marido, dopado, silenciado, tratado como um animal perigoso dentro do próprio lar. E ali estávamos nós, jantando risoto de fungo como se a vida fosse normal. Antes de eu contar o que fiz naquela mesa, eu preciso te pedir uma coisa rápida. Se você já sentiu, lá no fundo do estômago, que alguém estava manipulando sua família, se já sentiu aquele cheiro de falsidade no ar, se inscreva aqui no canal agora. A gente precisa se unir para enxergar os sinais antes que seja tarde. Já clicou? Obrigada, minha querida. Agora presta atenção no que aconteceu. O som dos talheres batendo na porcelana era a única coisa que se ouvia. Clim, clão, clim, irritante. Beto limpou a garganta, aquele pigarro de quem vai fazer discurso, e levantou a taça de vinho. Mãe! Ele começou, com os olhos brilhando de emoção ingênua. Eu queria propor um brinde ao meu noivado com a Camila, a mulher que salvou nossa família nesse momento tão difícil do papai, e ao futuro, e a venda da casa, que vai garantir o tratamento dele. Camila abaixou a cabeça, num gesto de humildade ensaiada. Eu conseguia ver o canto da boca dela tremer num quase sorriso. Ela achava que tinha vencido. Achava que eu era apenas a vovó Helena, a viúva de marido vivo, cansada e inofensiva. A senhora não vai brindar, mãe? Beto perguntou, o sorriso murchando um pouco ao ver minhas mãos paradas sobre a toalha de linho. Eu olhei para o centro da mesa. Entre as travessas de comida havia um objeto que não combinava com o jantar clássico. Uma caixa de som inteligente, daquelas redondinhas, conectada na tomada. Ela pulsava uma luz azul suave, quase hipnótica. A Camila adorava a tecnologia, dizia que facilitava a vida. Mal sabia ela o quanto facilitaria a minha naquela noite. Eu vou brindar, meu filho, eu disse. Minha voz saiu firme, sem tremer, o que me surpreendeu. Mas antes, eu queria colocar uma música. O ambiente está muito quieto, não acham? Eu me levantei devagar. Não peguei a taça, peguei meu celular. Camila levantou o olhar. Os olhos dela, geralmente frios e calculistas, mostravam uma pontinha de dúvida. Ela olhou para o relógio de pêndulo antigo na parede da sala. Eram 20 rios em ponto. O horário do remédio do Arthur. O horário que ela controlava com rigor militar. Dona Helena, melhor não. O Arthur pode se agitar com barulho, ela disse, tentando manter a doçura, mas já com um tom de ordem. Eu ignorei. Deslizei o dedo na tela do celular, abrindo o aplicativo de pareamento de som. A luz azul da caixinha no centro da mesa piscou 2 vezes, confirmando a conexão. O coração batia na minha garganta, mas minhas mãos estavam geladas e precisas. Não é barulho, querida, respondi, encarando-a fundo nos olhos.
É só uma gravação que eu acho que o Beto precisa ouvir. Uma bênção que o pai dele não pôde descer para dar pessoalmente. Eu vi a cor sumir do rosto dela. A maquiagem perfeita de repente parecia uma máscara de cera derretendo. Ela sabia, ou desconfiava, mas era tarde demais. Eu apertei o play, e não foi música que saiu daquela caixa. O som que invadiu a sala de jantar faria o sangue do meu filho gelar nas veias e a máscara daquela mulher cair no chão. Para você entender o tamanho do horror que saiu daquela caixa de som, a gente precisa voltar um tiquinho no tempo. 3 meses. Só isso. Parece mentira, mas 90 dias atrás, minha vida não tinha nada a ver com esse filme de terror psicológico. Arthur não era esse homem curvado, babando no travesseiro e trancado num quarto. Pelo contrário, meu marido, aos 70 anos, tinha mais energia que muito rapaz de 20. Ele era engenheiro de som aposentado, daqueles perfeccionistas que reclamam se o violino na orquestra da TV está meio tom desafinado. A mente dele era afiada como navalha nova. O orgulho dele era o escritório de som, um quarto nos fundos da casa que ele revestiu inteirinho com aquela espuma cinza de isolamento acústico. Era o santuário dele. Ali dentro não entrava som de ônibus, nem grito de vizinho, nem o barulho da chuva. Só a música dele e os equipamentos antigos, cheios de botões e agulhas que balançavam, que ele cuidava como se fossem filhos. Arthur passava tardes inteiras lá, consertando rádios valvulados ou digitalizando fitas antigas. Ele dizia: Helena, o mundo tá muito barulhento. Aqui eu encontro a frequência certa. Ele estava ótimo. Até o Beto trazer a Camila para o almoço de domingo. Beto estava radiante, coitado. Dizia que tinha encontrado a mulher da vida dele. Camila entrou na nossa casa não como uma visita, mas como uma solução. Ela era técnica em enfermagem, especializada em geriatria, dizia ela. Tinha aquele ar de competência que intimida a gente, sabe? Roupa alinhada, cheiro de limpeza, falava baixo e devagar, como se estivesse explicando o mundo para uma criança. No começo, achei que era zelo. Ela olhou para o Arthur e disse: Seu pai tem uma perda auditiva leve, Beto. Isso isola o idoso. Eu conheço um aparelho moderno com Bluetooth que devolve a vida social. Parecia um presente. Arthur resistiu, claro. Ele gostava das coisas analógicas, do som puro. Mas a Camila insistiu tanto, com aquele jeitinho de é para o seu bem, que ele aceitou. Foi o começo do fim. A casa mudou. Camila praticamente se mudou para cá para ajudar na adaptação. As cortinas coloridas que eu gostava foram trocadas por persianas brancas, que acumulam menos pó. O cheiro de bolo de fubá deu lugar a cheiro de desinfetante hospitalar. Ela organizou nossa rotina numa tabela de Excel pregada na geladeira. Tudo tinha hora: banho, remédio preventivo, sol, descanso. Arthur começou a ficar estranho na primeira semana de uso do aparelho. Ele ia para o estúdio, colocava os fones grandes por cima do aparelho auditivo minúsculo e ficava lá, franzindo a testa. Uma vez, entrei com uma xícara de café e o encontrei batendo no ouvido. Tem um zumbido novo, Helena, ele reclamou irritado. Não é o zumbido natural do ouvido, é um padrão. Parece que tem alguém raspando metal dentro da minha cabeça. Eu disse para ele tirar o aparelho. Ele tirou, mas disse que a cabeça continuava cheia. Camila disse que era adaptação neural, que o cérebro estava reaprendendo a ouvir. Ela falava com tanta certeza técnica que a gente se sentia burro de questionar. Mas a coisa degringolou rápido demais. Arthur, que resolvia palavras cruzadas de nível difícil em 10 minutos, começou a esquecer onde tinha deixado a chave de fenda. Depois, esqueceu como ligava a mesa de som que ele usou por 30 anos. Ele ficava olhando para os botões com um olhar vazio, de criança perdida no shopping. Eu tentava conversar, mas ele parecia ouvir coisas que eu não ouvia. Ele olhava para os cantos da sala, assustado, como se as paredes estivessem falando. Camila assumiu o controle total. Demência de evolução rápida, ela decretou. E começou a dar os remédios para acalmar. Beto chorava escondido, vendo o pai definhar.
Eu sentia um aperto no peito, uma intuição de mãe e esposa gritando que aquilo não era doença. Doença não tem agenda. Doença não espera a nora chegar para piorar. E a prova de que minha desconfiança não era loucura veio numa tarde de terça-feira. Eu estava ajudando Arthur a comer gelatina, porque a mão dele tremia demais. Ele me olhou com aquele olho aguado, sem brilho, e perguntou: "Quem é a senhora?" Meu coração partiu em 1000 pedaços. Eu segurei o choro e disse: "Sou eu, Arthur. A Helena." Ele balançou a cabeça, confuso. Mas 5 minutos depois, quando a Camila entrou no quarto falando sobre documentos do banco, ele levantou a cabeça num estalo. Os olhos dele focaram nela. "A senha do cofre principal é 842219, ele disse com a voz clara, sem tremer. "E a escritura da casa está na pasta azul." Foi na terceira semana que ele esqueceu meu nome, mas lembrou o código do cofre com uma clareza assustadora. A casa já não parecia mais a minha casa. Parecia uma sala de espera onde a gente aguarda a notícia ruim chegar. Mas o ruim mesmo, aquele que racha a vida em antes e depois, veio num domingo de sol. A gente estava na sala, tentando fingir normalidade. O Léo, meu neto de 10 anos, brincava debaixo da mesa de jantar, quietinho, montando umas naves espaciais de Lego. Ele sempre foi assim, mais observador do que falador, igualzinho ao avô. Arthur estava sentado na poltrona dele, com aquele olhar vidrado que tinha virado rotina. De repente, ele começou a bater nas orelhas. Não era coceira, era tapa mesmo, forte, desesperado, como se quisesse expulsar um bicho de dentro da cabeça. "Parem, parem de falar!" ele gritou. A voz dele, rouca, rasgou o silêncio da tarde. Eu corri para ele. "Arthur, o que foi? Sou eu, a Helena." Ele me empurrou, com uma força que eu não sabia que ele ainda tinha. Ele levantou, derrubando a mesinha de centro, e correu para a cozinha. Eu fui atrás, com o coração na boca, o Beto logo atrás de mim gritando: "Pai, calma!" Quando chegamos na cozinha, a cena travou minhas pernas. Arthur estava encolhido no canto, perto da geladeira, segurando a faca grande de cortar carne. Ele apontava a faca para o teto, para as paredes, girando como um animal acuado. "Eles estão sussurrando! As paredes estão sussurrando que vão me matar! Saiam daqui!" ele berrava, com os olhos arregalados de pavor puro. Foi aí que a Camila entrou em cena, e foi a coisa mais arrepiante que eu já vi. Enquanto eu e o Beto estávamos paralisados de terror, ela entrou na cozinha caminhando devagar, sem correr. A expressão dela não era de medo, era de foco, foco clínico. "Episódio psicótico agudo com paranoia persecutória", ela disse em voz alta, como se estivesse ditando um relatório médico para um aluno invisível. "Afastem-se. Ele é perigoso agora." Ela tirou do bolso do jaleco branco, que ela usava em casa para higiene, uma seringa já preparada, com o líquido dentro e sem a tampinha na agulha. Eu olhei para aquilo. Seringa pronta? Quem anda com uma seringa destampada no bolso num domingo à tarde? "Como você..." Eu comecei a perguntar, mas ela me cortou. "Eu sempre deixo uma dose de emergência pronta, dona Helena." O médico avisou que isso podia acontecer. Ela se aproximou do Arthur com uma frieza de açougueiro. "Arthur, sou eu, a Camila. Vamos dormir", ela disse, num tom monótono. Arthur avançou com a faca, mas ela foi rápida. Segurou o pulso dele com uma técnica de imobilização que eu nunca vi em enfermeira nenhuma e, zapt, enfiou a agulha no braço dele. Em segundos, a faca caiu no chão com um barulho metálico que ecoou na minha alma. Arthur desabou nos braços dela, mole como um boneco de pano. Beto correu para abraçar os dois, chorando copiosamente. "Graças a Deus você estava aqui, amor. Graças a Deus. Você salvou a gente. Ele ia se machucar. Ele ia matar alguém." Camila abraçava o Beto, acariciando a cabeça dele, com o rosto enfiado no pescoço do meu filho. Mas, por cima do ombro do Beto, ela olhou para o chão. Debaixo da mesa da cozinha, encolhido, estava o Léo. Ele tinha visto tudo.
E ele estava olhando fixamente para a Camila. Eu segui o olhar do menino. Por uma fração de segundo, antes de começar a fazer a cara de mulher assustada e aliviada, eu vi. Camila sorriu. Foi um sorriso minúsculo, de canto de boca. Um sorriso de dever cumprido. Aquilo me gelou mais do que a faca. Naquela noite, depois que a casa acalmou e Arthur dormia o sono pesado dos dopados, eu não consegui pregar o olho. Levantei de madrugada, pé ante pé, e fui até o banheiro que a Camila usava. Abri a lixeira de pedal com cuidado, sem fazer barulho. Eu queria ver a embalagem da ampola do remédio que ela usou. Queria saber o nome daquela droga que derrubou um homem em 3 segundos. A lixeira estava vazia. Nem um papel higiênico, nem um fio de cabelo, nem a seringa, nem a ampola. O saco de lixo tinha sido trocado. Tudo limpo, esterilizado. Quem esvazia o lixo do banheiro às 3 da manhã depois de um trauma daqueles? Só alguém que tem algo a esconder. Naquela noite, fui checar o lixo do banheiro dela. Estava vazio. Limpo demais. E o vazio gritava mais alto que qualquer prova. A oportunidade apareceu numa quarta-feira, às 4 da tarde. Camila saiu para a aula de yoga. Preciso alinhar meus chakras para cuidar melhor do Arthur, dona Helena, ela disse, vestindo uma legging preta de marca e pegando o tapetinho roxo. Assim que o portão eletrônico bateu e o carro dela virou a esquina, eu tranquei a porta da frente e corri para o andar de cima. O coração parecia um tambor de escola de samba no meu peito. Eu tinha 1 hora. 60 minutos para provar que eu não estava ficando louca junto com meu marido. O quarto de hóspedes, que agora era o QG da Camila, estava com a porta encostada. Eu entrei. O cheiro era enjoativo, uma mistura de lavanda sintética com aquele cheiro de carro novo. O quarto estava impecável. A cama esticada, sem uma ruga. Não havia fotos de família, nem um bilhete, nem um papel fora do lugar. Era um quarto de hotel, frio e impessoal. Fui direto para a mesa de cabeceira. Nada. As gavetas estavam trancadas ou vazias. Ela não era amadora. Não guardava extratos bancários nem cartas de amor em gaveta de meia. A vida dela estava toda na nuvem, protegida por senhas que eu jamais descobriria. Comecei a suar frio. O relógio na parede tic-taqueava rápido demais. Tic-tac, tic-tac. Eu ia sair de mãos vazias? Foi quando olhei para a penteadeira. Era o único lugar onde o caos feminino existia. Potes de creme importados, batons, pincéis. A vaidade era o ponto fraco dela. Comecei a mexer nos potes, procurando fundos falsos, qualquer coisa. Nada. Meus olhos bateram num frasco no fundo da bandeja espelhada. Era diferente dos outros. Enquanto os perfumes eram daquelas marcas francesas famosas, com vidro transparente e líquido dourado ou rosado, aquele ali era um frasco de vidro vintage, lapidado à mão, estilo antigo, sem rótulo nenhum. Parecia coisa de antiquário. O líquido dentro não era límpido. Era turvo, meio leitoso, com um tom esverdeado pálido, parecia água de pântano decantada. Peguei o frasco. Pesado. Abri a tampa de cristal com cuidado. Não tinha cheiro de flor. Tinha cheiro de mato úmido, de terra doce, um cheiro que me deu uma náusea instantânea. Não era perfume. E aí, uma lembrança me atingiu como um soco. O café da manhã de 3 dias atrás. Arthur estava agitado, recusando o remédio oficial. Camila sorriu e disse: "Tudo bem, sogrinho, vamos tomar um chá de camomila então." Eu a vi, de canto de olho, pingar 3 gotas de um frasco pequeno que ela tirou do bolso. "O que é isso?" Eu tinha perguntado. "Estévia, dona Helena. Adoçante natural da Amazônia. É bom para acalmar." Ela respondeu sem piscar. Eu olhei para o vidro na minha mão. Adoçante. Com a mão tremendo, fiz uma loucura. Uma estupidez que poderia ter me custado caro, mas eu precisava saber. Virei a tampa, molhei a ponta do dedo mindinho no líquido que escorreu e encostei na ponta da minha língua. Só um toquinho. O gosto era horrível. Metálico, amargo, travoso. Cuspi na hora, limpando a língua na manga da blusa. Mas o efeito foi imediato.
Em menos de 30 segundos, a ponta da minha língua adormeceu. A sensação se espalhou para os lábios, como se eu tivesse tomado anestesia de dentista. Minha boca secou de repente, uma sede absurda, e minha visão deu uma leve embaçada, como se a luz do quarto tivesse ficado forte demais. Eu conhecia aquilo. Minha avó, que era raizeira no interior de Minas, falava de uma planta bonita, com flor em forma de corneta, que roubava a vontade do homem. Trombeteira, saia branca, datura. Aquilo não era calmante. Aquilo era um delirante. Ela estava envenenando o cérebro do meu marido com microdoses de alucinação, disfarçadas de perfume vintage na penteadeira. Ouvi o barulho do portão eletrônico lá embaixo. Ela voltou mais cedo. Eu estava no quarto dela, com o veneno na mão e a boca dormente. Pinguei uma gota na ponta da língua e minha boca adormeceu em segundos. Mas o pavor de ouvir a chave dela na porta me acordou na hora. Consegui sair do quarto dela por um triz. Desci a escada com o coração na boca, fingindo que estava arrumando um vaso de flores no corredor quando ela entrou pela porta da frente. "Namastê, dona Helena", ela disse, passando direto com seu tapete de yoga, sem nem olhar na minha cara. A arrogância dela foi a minha sorte. Mas agora eu tinha uma certeza amarga na boca, literalmente, e precisava de mais peças para aquele quebra-cabeça macabro. Fui para o quintal para respirar. O ar dentro de casa estava irrespirável. No fundo do jardim, perto das hortênsias que o Arthur plantou quando a gente casou, encontrei o Léo. Meu neto estava sentado na grama, cercado por um monte de peças coloridas. Mas ele não estava brincando de verdade. Sabe quando a criança brinca com raiva? Encaixando as peças com força, mordendo o lábio? Ele estava construindo uma muralha em volta de um castelo. Uma fortaleza sem porta e sem janela. "Léo!" Chamei baixinho. Ele deu um pulo. O medo nos olhos daquele menino me doeu mais do que a dormência na minha língua. Ele escondeu as mãos nas costas. "Desculpa, vovó, eu não estava fazendo nada", ele disse rápido, olhando para a porta da cozinha, como se a Camila fosse aparecer voando. Me abaixei na altura dele, ignorando a dor no meu joelho. "Ei, filho, tá tudo bem?" "A bruxa", digo. "A tia Camila já subiu." Ele relaxou os ombros, mas continuou tremendo. Aproximei a mão e fiz um carinho no cabelo dele. Estava suado frio. "Vovó", ele sussurrou, chegando bem perto do meu ouvido. "O vovô não tá louco." Eu gelei. Segurei os ombros dele. "Como assim, Léo? O que você viu?" "Não vi, eu ouvi." Ele olhou para os lados de novo, paranoico. O aparelho do ouvido dele, o rádio novo. "Ele fala coisas, vovó, coisas ruins." "O aparelho fala?" Perguntei, confusa. "Sim. Quando ela tá perto, o aparelho faz barulho de gente gritando." Eu estava escondido atrás do sofá ontem. O vovô começou a chorar e bater na cabeça, e eu ouvi um zim bem fininho saindo da orelha dele. E depois uma voz de homem bravo. Mas não tinha homem nenhum lá, só a Camila mexendo no celular e rindo. Minha cabeça girou. Então não era só o veneno. Era tortura. Léo enfiou a mão no bolso da bermuda e tirou um boneco. Era um boneco Lego de astronauta, daqueles branquinhos com capacete. "Eu peguei isso aqui para você, vovó. Esconde." "Um brinquedo, meu filho?" Ele balançou a cabeça com impaciência de quem sabe mais que os adultos. Com os dedinhos ágeis, ele puxou o capacete do boneco e arrancou a cabeça amarela de plástico. O corpo do boneco era oco. De lá de dentro caiu um cartão de memória minúsculo, um micro SD preto, menor que uma unha. "O que é isso, Léo?" Perguntei, pegando aquela coisinha minúscula com a ponta dos dedos. "É da minha câmera do drone", ele explicou, sussurrando rápido. "Eu deixei gravando no quarto dela. Ela acha que eu sou burro, vovó. Ela fala no telefone que o terreno vai estar liberado para leilão em 15 dias. Ela vai vender nossa casa, vovó." Eu apertei o cartão na mão até machucar. Leilão. Era isso. Ela não queria o Arthur. Ela queria o terreno valioso onde nossa casa estava. "Você é muito corajoso, meu amor", eu disse, com lágrimas nos olhos.
Ele me puxou pela manga, desesperado. Tem mais uma coisa nesse cartão, vovó. Uma coisa pior. O quê? Ele engoliu em seco, os olhos arregalados de terror. Eu gravei ela sozinha no espelho. Antes do vovô pegar a faca naquele dia, ela estava ensaiando o susto. Ela contava 3, 2, 1 e gritava socorro para o espelho. E depois ria. Ele sussurrou tremendo. Vovó, eu gravei tudo. Ela não sente medo de verdade. Ela finge. Com aquele pedacinho de plástico preto queimando na minha mão, eu sabia que não podia ver aquilo no meu celular. A tela era pequena demais para a grandiosidade da mentira que eu estava prestes a descobrir. Esperei Léo voltar para o quarto dele. Finge que está jogando videogame, filho. Faz barulho, eu pedi. E fui para o único lugar da casa onde eu teria paz. O escritório de som do Arthur. Aquele quarto sempre foi território proibido para bagunça, e graças a Deus, a Camila não entrava lá porque dizia que tinha cheiro de mofo e velharia. Entrei e tranquei a porta. O silêncio lá dentro era absoluto, graças ao isolamento acústico que o Arthur instalou anos atrás. Liguei o computador principal dele, uma máquina potente que ele usava para renderizar áudios pesados. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para conseguir encaixar o cartãozinho do Léo no adaptador USB. Quando a pasta de arquivos abriu na tela, cliquei no último vídeo gravado. A data era do domingo passado, 10 minutos antes do Arthur surtar com a faca. O vídeo começou tremido. Léo devia ter deixado a câmera escondida numa prateleira alta, entre os livros, porque o ângulo era de cima para baixo. A imagem mostrava o quarto dela. Camila estava em pé, de frente para o espelho de corpo inteiro. Ela não parecia a Nora doce. Ela estava com o cronômetro do celular na mão. Tentativa 4. Emoção nível 7. Ela disse para si mesma, com uma voz monótona e profissional. Eu prendi a respiração. Na tela, Camila fechou os olhos, respirou fundo, e de repente, o rosto dela se transformou. As feições endureceram num pavor falso. Ela abriu a boca e começou a gritar, mas sussurrando como se poupasse a garganta. Não, Arthur, solta isso. Pelo amor de Deus, Beto, socorro, ele vai me matar. Ela fez a performance completa. Caiu de joelhos, cobriu o rosto, tremeu as mãos. Era perfeito, convincente. Eu senti um enjoo subir pela garganta. Aquilo que vimos na cozinha, o choro, o medo, era tudo ensaiado. Era teatro. Então, no vídeo, ela parou do nada. Levantou, arrumou o cabelo e olhou para o cronômetro. Muito exagerado. Menos choro na próxima, mais tremor. O Beto compra mais se eu parecer em choque, não histérica. Ela anotou algo no bloco de notas do celular. Ok, hora do show. Eu tive que pausar o vídeo. Tive vontade de vomitar. Meu marido sendo drogado, meu neto apavorado, meu filho sendo manipulado e ela estava dirigindo uma peça. Mas eu precisava ver mais. Arthur sempre me ensinou a olhar o som. Ele dizia que o ouvido engana, mas a onda sonora não mente. Abri o arquivo de áudio desse mesmo vídeo no programa de edição do Arthur. Na tela grande, apareceu o monitor de ondas sonoras, aquelas linhas verdes que sobem e descem conforme o barulho. Dei play de novo, agora olhando para as linhas. A voz da Camila criava picos altos e verdes, mas, enquanto eu ouvia, notei algo estranho. No fundo da gravação, bem baixinho, havia um zumbido. Pi... Era constante. Quase inaudível para quem não presta atenção. Mas o microfone sensível do Léo captou. Eu aumentei o volume e isolei aquela frequência no computador. O som ficou nítido. Era um apito eletrônico, rítmico, pulsante. Não era barulho da rua. Não era interferência. Eu conhecia aquele som. Anos atrás, quando Arthur testava equipamentos de estúdio, ele usava um gerador de frequências para testar a tolerância de microfones. Aquele som específico, agudo e irritante, era usado para testar limites de dor auditiva. Olhei para o vídeo de novo. Camila não estava apenas ensaiando. Ela estava com o celular na mão o tempo todo.
E no momento exato em que o zumbido começava no áudio, ela olhava para o relógio. Aquele som não estava no ambiente. Aquele som estava sendo transmitido. Meu sangue gelou. Arthur não estava ouvindo vozes do além. Ele estava ouvindo aquilo. Alguém estava enviando aquele sinal direto para dentro da cabeça dele. Eu precisava ter certeza. Peguei meu celular e abri a lista de dispositivos Bluetooth pareados na casa. Tinha a TV, a caixa de som, o carro do Beto e um dispositivo chamado Audi Server V2. O sinal estava forte. Vinha do quarto dela. O som de fundo, eu reconheci. Era uma frequência de teste de engenharia. E ela estava usando o cérebro do meu marido como caixa de som. Eram 2 da manhã e a casa estava num silêncio de túmulo. Mas a minha cabeça estava barulhenta, cheia de engrenagens girando. Eu sabia o que ela estava fazendo, drogando o Arthur e como ela fingia ser a vítima, o teatro gravado pelo Léo. Mas faltava entender o mecanismo principal. Faltava entender por que meu marido, um homem da ciência e da lógica, acreditava que estava ouvindo vozes. Alucinação química é uma coisa, mas ele descrevia frases específicas. Eles dizem que eu sou um peso, ele repetia chorando. A datura deixa a pessoa confusa, mas não cria um roteiro de novela na cabeça de ninguém. Fui até o quarto onde o Arthur dormia. Ele roncava pesado, dopado pelos remédios que a Camila administrava com aquele sorriso de cobra. Na mesa de cabeceira, dentro da caixinha de carregamento, estava o aparelho auditivo dele, um negocinho minúsculo, cor de pele, última geração, que custou o preço de um carro popular. No escuro do quarto, vi que o aparelho piscava uma luz azul bem fraca. Pisque, pisque. Arthur me ensinou sobre isso. Luz azul piscando rápido significa buscando pareamento ou recebendo dados. Mas por que um aparelho auditivo estaria recebendo dados às 2 da manhã, com o dono dormindo? Com a mão trêmula, peguei o aparelho da caixinha. Respirei fundo e fiz o impensável. Coloquei o aparelho no meu próprio ouvido. De início, silêncio. Depois, um chiado baixo. E então, veio. Não era alto. Era um sussurro, mas parecia que estava dentro do meu cérebro, não no ouvido. Uma voz distorcida, metálica, repetia num loop infinito. Você é um lixo. Ninguém te quer aqui. Morra logo. Lixo, lixo. Arranquei aquilo da orelha como se fosse um inseto venenoso. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era defeito. Aquilo era uma gravação. Alguém estava transmitindo aquilo em loop para ele dia e noite, minando a resistência mental dele até ele quebrar. Saí do quarto e fui para a sala. A luz do celular da Camila estava acesa em cima da bancada da cozinha americana. Ela tinha deixado carregando. A arrogância dela era tanta que ela nem bloqueava a tela com senha complexa. Usava aquele desenho de padrão em L, que eu vi o Léo desbloquear 1000 vezes para jogar. Desbloqueei. O coração batia na garganta. Na tela aberta, não tinha Instagram nem WhatsApp. Tinha um aplicativo chamado White Noise, Sono Tranquilo. O ícone era uma nuvenzinha fofa. Toquei no app. Mas a interface não tinha chuva ou vento. A tela era um painel de controle sádico. Tinha botões vermelhos com nomes personalizados. Faixa 1, sussurro depreciativo. Faixa 2, grito súbito, susto. Faixa 3, frequência aguda, 18 kHz, dor. Faixa 4, voz do Beto, deepfake, eu te odeio, pai. Eu coloquei a mão na boca para não gritar. Ela usava um app de ruído branco como controle remoto de tortura. Ela podia estar na sala, tomando café com a gente, apertar um botão no celular debaixo da mesa e fazer o Arthur ouvir um grito infernal, fazendo ele parecer louco na frente de todos. E então, uma notificação de e-mail desceu no topo da tela dela. Imobiliária Global, pré-contrato aprovado, leilão do imóvel confirmado para dia 28. Olhei para o calendário na parede da cozinha. Dia 28 era a data que ela tinha convencido o Beto a internar o Arthur numa clínica permanente, para o bem dele. Tudo se encaixou. O plano não era matar o Arthur. Era fazer ele ser declarado incapaz judicialmente antes do dia 28.
para que a curatela passasse para o Beto e para ela, e eles pudessem vender nossa casa histórica sem a assinatura dele. Eu larguei o celular dela exatamente onde estava. Senti uma raiva fria, sólida, tomando o lugar do medo. Ela achava que estava lidando com uma velhinha assustada. Mas ela esqueceu que eu fui casada há 40 anos com um engenheiro. Eu sabia como consertar coisas quebradas, e eu sabia como montar uma armadilha. Eu podia ir à polícia agora com o celular? Podia. Mas Beto estava tão cego, tão manipulado, que ela daria um jeito de dizer que eu plantei aquilo, que eu era a velha ciumenta. Não. Para salvar meu filho e meu marido, eu não podia apenas contar a verdade. Eu precisava que o Beto visse o show dos bastidores. Eu precisava que ele visse a diretora comandando a peça. Eu olhei para o botão grito súbito na tela do celular dela e pensei: você gosta de brincar de som, querida? Então vamos aumentar o volume. A Helena que acordou na manhã seguinte não era a mesma. Eu me sentia como se tivesse trocado de pele. Enquanto preparava o café, vi Camila descer as escadas, radiante, falando ao telefone sobre flores de cerejeira para o noivado. Ela me deu um beijinho no ar, crente de que eu era a coadjuvante inútil daquele teatro. Devolvi com um sorriso que não chegou aos meus olhos. O plano já estava rodando na minha cabeça, preciso como um relógio suíço. Camila, querida, chamei enquanto ela servia o suco verde dela. Estive pensando a noite toda. Você tem razão. Ela parou com o copo no ar. Razão sobre o quê, dona Helena? Sobre o Arthur. Fiz minha voz tremer um pouquinho, o suficiente para parecer resignação. Não dá mais. Ontem à noite ele gritou de novo. Eu não tenho mais forças. Acho que a clínica é a melhor opção. E sobre a casa, é muito grande para mim. Melhor vender e garantir o conforto dele. Os olhos dela brilharam. Foi sutil, mas eu vi a pupila dilatar. A ganância é um bicho que não sabe se esconder. A senhora é muito sábia, dona Helena, ela disse, pegando na minha mão. A mão dela estava fria. O Beto vai ficar aliviado. Podemos resolver a papelada da interdição hoje mesmo? Hoje não, respondi rápido. Vamos fazer tudo direito, no jantar de noivado. Quero que seja uma celebração de novos começos. Eu assino a concordância da curatela na frente de todos. Ela hesitou por um segundo. A mente dela calculava riscos. Mas a vaidade venceu. Assinar a vitória na frente dos convidados, no momento de glória dela, era irresistível. Perfeito. Ela sorriu. Assim que ela saiu para resolver coisas do casamento, leia-se, encontrar o corretor, entrei em ação. Primeira parada, o quarto dela. Com luvas de borracha, peguei o vidro de perfume vintage. Despejei aquele líquido nojento na pia do banheiro e dei descarga 3 vezes. Depois, enchi o frasco com chá preto bem forte que eu tinha deixado concentrando desde cedo. A cor ficou idêntica. O cheiro de terra, eu resolvi esfregando um pouco de musgo de um vaso na tampa. Agora, o veneno dela era inofensivo. Segunda parada. O computador do Arthur. Usei o editor de áudio para preparar a minha playlist surpresa. Peguei o arquivo que o Léo gravou, o ensaio dela gritando, e fiz uma montagem. Limpei o som, aumentei o volume da voz dela e deixei pronto para disparar. Mas o golpe de mestre veio depois. Fui até o quarto onde o Arthur dormia. Peguei o aparelho auditivo dele, conectei no computador. Entrei nas configurações de Bluetooth. Disparei o celular da Camila iPhone 14. E parei com um novo dispositivo, caixa de som jantar. A caixa de som inteligente que ficava no centro da mesa de jantar. Agora, qualquer som que fosse enviado para o aparelho, ou captado por ele, passaria pela caixa de som da sala. Arthur não ia ouvir os sussurros sozinho. Todo mundo ia ouvir. E se ela tentasse ativar o surto dele pelo aplicativo, o som não sairia no ouvido dele. Sairia na caixa para todo mundo ouvir a gravação sádica que ela usava. Imprimi uma folha de papel qualquer, com letras miúdas, e coloquei numa pasta bonita em cima da mesa de jantar. Era a isca, a tal
procuração de plenos poderes que ela tanto queria. Mas o texto era só um contrato antigo de TV a cabo. Ela nem ia ler na hora da emoção. Quando a noite caiu, eu estava pronta. O vestido não era azul, era cinza chumbo, cor de tempestade. Beto chegou nervoso. Camila chegou deslumbrante, como se fosse a dona do mundo. Eu olhei para ela e pensei: aproveita, querida, é sua última cena. O palco estava montado, as luzes acesas. Mas o ator principal, o Arthur, agora seguia o meu roteiro, e não o dela. E assim, voltamos para aquele momento onde tudo começou, no bloco 1. A sala de jantar estava gelada, e não era só pelo ar-condicionado no máximo, era o frio da expectativa. Arthur foi trazido para a mesa pelo Beto. Meu marido caminhava devagar, apoiado no braço do filho, mas observei um detalhe que passou despercebido pela enfermeira competente. Os pés dele estavam firmes. Ele não arrastava os chinelos como nos dias anteriores. O chá de veneno que ela achou que tinha dado hoje era, na verdade, chá preto puro. A mente dele, pela primeira vez em meses, estava começando a limpar a névoa química. Mas Camila não notou. A arrogância cega, né? Ela estava ocupada demais sendo a anfitriã perfeita. Ela ajeitou o guardanapo no colo do Arthur com um carinho que me deu náuseas, deu um beijo na testa dele e sussurrou algo que parecia doce, mas eu sabia que era uma ameaça velada. Arthur apenas piscou, olhando para ela com uma curiosidade nova, não com medo. Ele sentou na cabeceira, o lugar dele. No centro da mesa, ao lado do arranjo de flores com cheiro de velório, estava o celular da Camila. Estava com a tela virada para baixo. A capinha era de um tom nude, discreto, camuflado na toalha de linho. Aquele aparelho não era um telefone. Era o detonador de uma bomba. Ela o mantinha ali, ao alcance da mão direita, enquanto com a esquerda segurava a mão do meu filho. Estou tão feliz que estamos todos aqui, Beto disse, servindo vinho. Ele olhou para a pasta de couro que eu tinha deixado propositalmente na ponta da mesa. A isca. Mãe, você tem certeza sobre a papelada? Podemos esperar o papai melhorar? Não, meu filho, eu disse, cortando a carne no meu prato com precisão cirúrgica. A Camila tem razão. Precisamos resolver isso hoje. O Arthur precisa de paz. Camila sorriu. Aquele sorriso de gato que acabou de encurralar o rato. Ela olhou para a pasta. Dentro dela, ela acreditava estar a curatela que daria a ela o controle da venda da nossa casa histórica. Milhões de reais em um terreno, disfarçados de cuidado ao idoso. Ela só precisava de uma coisa para garantir que o Beto não hesitasse na hora de assinar. Ela precisava que o Arthur surtasse agora. Ela precisava de um show de loucura na frente de todos para provar que ele era incapaz. O relógio de pêndulo na parede fez tec. Eu olhei discretamente. O pêndulo oscilava, hipnótico. Faltava 1 minuto para o horário do remédio, o momento que ela condicionou o Arthur a sentir medo. O silêncio na mesa era constrangedor. Só se ouvia o garfo do Arthur raspando o prato de sopa. Ele comia com apetite. Isso deixou a Camila inquieta. O script dela dizia que ele deveria estar babando ou agitado agora. Ela soltou a mão do Beto. A mão dela, com as unhas perfeitamente feitas em francesinha, deslizou pela toalha de mesa como uma aranha se aproximando da presa. Ela foi em direção ao celular. Eu sabia exatamente o que ela ia fazer. Ela ia abrir aquele aplicativo maldito de white noise. Ela ia apertar o botão vermelho que dizia Faixa 2, grito súbito. Ela esperava que o som explodisse dentro do ouvido do Arthur via Bluetooth, fazendo ele gritar, derrubar a mesa, talvez pegar uma faca de novo. Seria a prova final para o Beto assinar a internação. Meu coração batia tão forte que achei que o tecido da minha blusa ia rasgar. Eu apertei o guardanapo no meu colo. Está tudo bem, amor? Beto perguntou para ela, notando a tensão nos ombros dela. Tudo ótimo, ela respondeu, sem olhar para ele. Os olhos dela estavam fixos no Arthur. O dedo dela tocou a tela do celular. Ela desbloqueou.
O brilho da tela iluminou o queixo dela de baixo para cima, dando um ar fantasmagórico. Eu não respirei. Ela ia apertar o botão. Ela achava que o som iria para o fone no ouvido do meu marido. Ela não sabia que eu tinha desviado o sinal. Ela não sabia que o grito não ia ficar trancado na cabeça do Arthur. Ela tocou na tela do celular com a certeza da vitória. Ela esperava que o Arthur gritasse, mas o silêncio que veio a seguir foi o som mais alto da noite. O tempo pareceu congelar naquela sala de jantar. Sabe quando você assiste a um vídeo na internet e a conexão cai bem na melhor parte? A imagem trava, a rodinha gira e você fica ali, esperando. Foi exatamente isso que aconteceu com a Camila. O dedo dela pressionou o ícone vermelho na tela do celular. Eu, do outro lado da mesa, prendi a respiração, esperando o caos. Eu sabia que ela tinha apertado o botão da faixa 2 grito súbito. Pela lógica dela, naquele exato segundo, o Arthur deveria largar a colher, levar as mãos aos ouvidos e começar a berrar que o demônio estava falando com ele. Mas o Arthur, ele apenas soprou a colher de sopa. Ele levou o caldo à boca, engoliu, limpou o canto dos lábios com o guardanapo e soltou um suspiro satisfeito. Está ótimo o tempero, Helena. Faltava um pouco de sal, mas está ótimo. A frase dele caiu na mesa como uma bigorna. Arthur não falava uma frase completa e conexa há 2 meses. Camila arregalou os olhos. A boca dela abriu levemente, num ó de incredulidade. Ela olhou para o celular de novo. Eu vi o movimento frenético do dedo dela. Tap, tap, tap! Ela estava apertando o botão repetidamente, com raiva, como quem aperta o controle da TV quando a pilha está fraca. Ela devia estar pensando: por que não funciona? A bateria está cheia. O Bluetooth está ligado. O silêncio na mesa ficou insuportável. Era um silêncio errado, pesado. Beto olhava do pai para a noiva, sem entender nada. Ele esperava o drama, a doença, a justificativa para assinar a papelada que queimava dentro da pasta de couro. Mas o que ele via era um pai calmo e uma noiva à beira de um ataque de nervos. Camila tentou disfarçar. Ela largou o celular na mesa, ainda desbloqueado, o erro dos arrogantes, e tentou pegar sua própria colher para comer. Foi aí que a máscara trincou fisicamente. A mão dela tremia. Não era um tremor leve. A colher de prata batia na borda do prato de porcelana, fazendo um barulho irritante e contínuo. Tlim, 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 tlim. O som denunciou o pânico que o rosto dela tentava esconder. Ela, a profissional de saúde inabalável, a mulher que aplicava injeções sem piscar, não conseguia segurar uma colher de sopa. O mecanismo dela tinha falhado, e sem o mecanismo ela não tinha poder. Ela era apenas uma estranha na nossa casa, tentando vender o que não era dela. Amor? Beto chamou, a voz cheia de preocupação genuína. Ele tocou no braço dela. Você tá pálida, sua mão tá gelada. O que foi? Camila puxou o braço rápido demais, quase agressiva. Não é nada. É que eu achei que o Arthur ia passar mal. Ele comeu muito rápido. É perigoso engasgar. Ela gaguejou, inventando qualquer desculpa técnica. Eu preciso checar a dosagem do remédio dele no aplicativo. O app deve ter travado. Ela pegou o celular de novo. O desespero estava estampado na testa dela, onde uma gota de suor solitária começava a escorrer, estragando a base mate cara. Ela ia tentar reconectar o Bluetooth. Ela ia ver que o dispositivo pareado não era mais Arthur-esque, e sim caixa jantar. Eu não podia deixar ela ver isso antes da hora. Eu precisava agir. Era o meu momento. Eu pousei meus talheres calmamente, cruzei as mãos sobre a mesa e inclinei a cabeça, com a expressão mais cínica e doce que consegui fabricar. O aplicativo travou, querida? Perguntei, com a voz aveludada. Sabe como é essa tecnologia moderna, né? Às vezes o sinal se perde, ou vai para o lugar errado. Ela levantou os olhos do celular e me encarou. Pela primeira vez, vi o medo real no fundo daquela íris castanha. Ela percebeu. Não foi o sistema que falhou. Fui eu. Deixe-me ajudar. Continuei,
levantando da cadeira e caminhando em direção à caixa de som no centro da mesa. Acho que o som que você está tentando tocar não está saindo onde você queria. Mas não se preocupe, a gente resolve isso agora. Então eu disse, acho que todos nós merecemos ouvir o que o Arthur ouve, não é? E minha mão pairou sobre o botão de volume. Eu deslizei meu dedo sobre a tela do meu celular, tirando o mudo do volume principal da casa. O ícone de som na tela ficou verde. Foi como puxar o pino de uma granada e soltar em cima da toalha de linho branca. A caixa de som inteligente, aquela bolinha preta e discreta no centro da mesa, despertou. A luz azul que antes pulsava suavemente, agora girava frenética, indicando atividade máxima. Primeiro veio o zumbido. Não foi música. Foi aquele apito agudo, de alta frequência, que eu tinha visto no gráfico do computador. Pi! O som era penetrante, doloroso, como uma broca de dentista entrando no ouvido. Beto levou as mãos às orelhas imediatamente, fazendo uma careta de dor. Que porcaria é essa, mãe? Desliga isso! Ele gritou, tentando se proteger do barulho. Camila não cobriu os ouvidos. Ela congelou. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Era a faixa 3, frequência de dor. Ela olhou para a caixa de som como se estivesse vendo um fantasma sair de lá. Ela tentou se levantar para arrancar o fio da tomada, mas suas pernas prenderam na cadeira. Eu não desliguei. Pelo contrário, eu aumentei o volume. O zumbido parou de repente, dando lugar a algo muito pior. O som ambiente da sala mudou. Agora, a caixa de som vomitava sussurros. Eram vozes sobrepostas, editadas com eco, para parecerem sobrenaturais, coisa de filme de terror barato. Eles sabem o que você fez. Eles vêm te buscar. Você não é dono de nada. Beto olhou para a caixa, pálido. Ele reconheceu os sintomas que o pai descrevia chorando. Arthur, na cabeceira da mesa, parou de comer. Ele levantou a cabeça e olhou para a caixa de som. Mas ele não estava com medo. Pela primeira vez, ele sorriu. Um sorriso triste, de alívio. Ele apontou para a caixa com o dedo trêmulo e disse para o filho: Está ouvindo, Beto? Eles saíram da minha cabeça. Estão na mesa agora. Mas o golpe de misericórdia veio em seguida. A faixa de áudio mudou para a gravação de voz. A qualidade era cristalina, captada pelo microfone do celular dela em algum momento de crueldade privada. A voz doce da Camila, aquela mesma voz que tinha acabado de elogiar o vinho, explodiu na sala com um tom de ódio puro, rasgado, visceral. Engole esse remédio logo, seu velho inútil. Você tá fazendo hora extra aqui. O Beto não aguenta mais limpar sua baba. Assina a maldita procuração ou eu aumento a dose. A frase ecoou nas paredes da sala de jantar. O tempo parou. O ar sumiu. Beto, que estava com a mão estendida para desligar a caixa, parou no meio do movimento. Ele parecia ter levado um tiro no peito. Ele olhou para a caixa de som, processando a informação, e depois virou o pescoço lentamente, roboticamente, em direção à noiva. Camila estava branca como papel. A boca dela abria e fechava, mas nenhum som saía. A enfermeira dedicada tinha desaparecido. Ali, exposta pela tecnologia que ela tanto amava, estava apenas a torturadora. Isso é montagem, Camila gritou, a voz estridente, desafinando pelo pânico. É deepfake. Sua mãe editou isso. Ela me odeia, Beto. Ela quer destruir nosso casamento. Mas ela cometeu um erro. O áudio continuou tocando. E na gravação, ouviu-se o barulho inconfundível do toque de celular dela, seguido da voz dela atendendo uma ligação. Oi, corretor? Sim, o leilão do dia 28 tá mantido. O velho vai estar interditado até lá, garanto. Não havia como ser montagem. Aquele detalhe do leilão... Beto sabia que ninguém mais sabia da data exata. Só eles dois. A ficha caiu com o peso de uma âncora. Ele olhou para o pai, que comia a sobremesa calmamente ao som dos insultos gravados, e depois olhou para a mulher que ele ia desposar. Eu vi o amor morrer nos olhos do meu filho naquele segundo. Foi substituído por um horror profundo, uma repulsa física. Ele se afastou da mesa, derrubando a cadeira para trás com estrondo.
Beto olhou para a noiva e, pela primeira vez, o rosto dela não era de um anjo salvador. Era o rosto de um monstro ganancioso. O desespero tem cheiro, sabia? Naquele momento, a sala de jantar cheirava a suor frio e perfume caro evaporando. Camila não tentou mais argumentar. Quando viu que o Beto não a defendeu, ela partiu para a violência física. Num movimento rápido, ela se jogou sobre a mesa, derrubando taças e castiçais, tentando alcançar o meu celular que controlava o som. "Me dá isso aqui, sua velha maldita!" Ela gritou, as unhas raspando na toalha de mesa, rasgando o linho. Mas eu fui mais rápida. Recuei um passo, segurando o aparelho contra o peito. E foi aí que o áudio final da playlist começou a tocar. O golpe de misericórdia. A caixa de som reproduziu o som ambiente do quarto dela. Silêncio, respiração e então a voz dela, calma e técnica. Tentativa 4. Mais emoção na voz. 3, 2, 1. E em seguida, o grito estridente que ela usava para nos aterrorizar. "Socorro! Ele tá armado!" Pausa. Muito exagerado. De novo. Aquilo matou qualquer chance de defesa. Não era deepfake, não era montagem. Era o making-off da mentira. Beto, que estava paralisado como uma estátua de sal, finalmente se mexeu. Ele deu um passo para trás, como se a noiva fosse contagiosa. Você ensaiava?" Ele sussurrou, a voz quebrada. "Você ensaiava o medo de morrer?" Camila parou. Ela percebeu que não ia conseguir pegar o celular. Ela olhou em volta. Viu o Arthur sorrindo. Viu o meu olhar de aço. Viu o nojo na cara do Beto. O jogo tinha acabado. Não tinha mais plateia para o teatro dela. E então aconteceu a transformação mais assustadora da noite. A postura dela mudou num estalo. Os ombros, antes curvados numa falsa fragilidade, se endireitaram. O rosto, contorcido de pânico, relaxou numa expressão de tédio absoluto. Ela passou a mão no cabelo despenteado, ajeitando os fios com uma calma gelada. Ela não chorou. Ela não pediu perdão de joelhos. Ela riu, um riso seco, curto, de escárnio. "Ah, poupem-me desse drama de novela mexicana", ela disse, a voz agora grave, sem o tom agudo de enfermeira boazinha. "Vocês são patéticos, sentimentais e burros." Ela caminhou até a cadeira onde tinha deixado a bolsa de marca. Pegou a bolsa com força. "Vocês acham que eu estou aqui por amor ao Beto? Ou para limpar fralda de velho?" Ela apontou para o Arthur com desdém. "Esse casarão está caindo aos pedaços num terreno que vale 15 milhões de reais. 15 milhões! E vocês deixando esse velho gagal ocupar espaço. Eu estava fazendo um favor. Eu estava acelerando o inevitável para todos nós ficarmos ricos. É business, Beto. Negócios." Na fúria de pegar a chave do carro dentro da bolsa, ela puxou tudo de uma vez. Um maço de papéis deslizou para fora e caiu no chão, aberto, aos pés do meu filho. Era o contrato imobiliário de pré-venda. Beto olhou para o papel. No topo estava o timbre de uma construtora famosa. E no campo Comissão de Intermediação, o nome da Camila aparecia como beneficiária de 10% do valor total. 1,5 milhão? Beto leu incrédulo. "Você ia internar meu pai num asilo público e ficar com 1,5 milhão de comissão?" Camila deu de ombros, sem um pingo de remorso. "Meus sócios não vão gostar nada desse atraso, mas quer saber? Eu arrumo outro idiota com herança. O mundo está cheio de homens carentes como você, Beto." Ela ajeitou o vestido, pegou a chave do carro e caminhou em direção à porta da frente, o salto alto batendo firme no assoalho de madeira. Toque, toque, toque. O som da impunidade. Ela achava que ia sair dali, entrar no carro importado dela e sumir na noite para procurar a próxima vítima. Ela achava que a justiça era lenta, que a polícia ia demorar, que era só uma briga doméstica. Eu deixei ela chegar até a maçaneta. Deixei ela colocar a mão no trinco dourado da porta principal. "Camila?" chamei. Ela parou, sem virar. "O que é? Vai me rogar uma praga, vovó?" "Não", respondi cruzando os braços.
Só queria avisar que eu convidei mais gente para o jantar. E eles estão impacientes lá fora. Ela tentou abrir a porta para fugir. Mas quando a maçaneta girou, quem a empurrou à porta do outro lado não foi o vento. A porta não abriu para a liberdade. Ela deu de cara com um muro de terno azul marinho. Não era a polícia militar fardada que costuma atender briga de marido e mulher. Eram dois homens altos, vestidos com aquela elegância cara e intimidante de advogados corporativos, segurando pastas executivas. Atrás deles, sim, estavam dois policiais civis, discretos, aguardando a vez. Camila recuou um passo, quase tropeçando no próprio salto. O sangue drenou do rosto dela tão rápido que ela ficou cinza. Ela conhecia aqueles ternos. Doutor Siqueira? Ela gaguejou. A arrogância tinha evaporado. O homem da frente ajeitou os óculos com uma frieza burocrática. Boa noite. Nós recebemos um dossiê interessante agora à tarde, enviado pela senhora Helena, ele disse, apontando para mim com a cabeça. Arquivos de áudio, vídeo e, o mais grave, desvio de conduta ética usando a marca da nossa empresa, a Elite Home Care. Camila olhou para mim com ódio puro. Sim, eu não tinha ligado para o 190 chorando. Eu tinha mandado um e-mail para o compliance da empresa multinacional que a contratou. Empresa grande tem pavor de processo. Empresa grande corta a cabeça do funcionário antes que o escândalo vaze. Vocês não podem entrar aqui. É um mal-entendido. Ela tentou argumentar, mas a voz saiu fina. Não estamos aqui para discutir, minha cara. Estamos aqui para conter danos. O advogado continuou. Implacável. O contrato da senhora está rescindido por justa causa. Fraude, abuso de vulnerável e... Ele fez uma pausa dramática, puxando um papel da pasta. Falsidade ideológica. Ele olhou nos olhos dela. Ou devo te chamar pelo seu nome verdadeiro, Susana? O nome atingiu o Beto como um tapa na cara. Susana? Meu filho sussurrou, encostado na parede, parecendo uma criança perdida. O policial civil deu um passo à frente, com as algemas na mão. Susana Martins. Foragida da Justiça do Paraná. Violação de condicional por estelionato contra idosos em 2019. A senhora achou que mudar de estado e pintar o cabelo ia apagar o sistema integrado da polícia, dona Susana? Ela não era um gênio do crime. Era só uma vigarista que seguia um manual, um script. E como todo funcionário que segue script, ela caiu quando o sistema dela entrou em colapso. Ela violou a regra número 1 do próprio golpe: não deixar rastro digital. O advogado estendeu a mão. O crachá e o celular corporativo. Agora. Com a mão trêmula, ela tirou o crachá da empresa que estava pendurado na bolsa. Aquele pedaço de plástico era o escudo dela, a autoridade que ela usava para mandar na minha casa. O advogado arrancou o crachá da mão dela com um puxão seco. Sem o crachá, sem o jaleco, sem o nome falso, ela diminuiu de tamanho. Ficou pequena. Os policiais a viraram contra a parede. O som das algemas clicando foi a música mais linda que eu já ouvi, melhor que qualquer sinfonia. Clic-clac. Enquanto a levavam, gritando impropérios e ameaçando processar todo mundo, Arthur fez algo que ninguém esperava. Meu marido, que passou meses curvado, levantou da cadeira da cabeceira. Ele se apoiou na mesa, ficou ereto, com a dignidade de quem construiu aquela vida, tijolo por tijolo. Ele olhou para a mulher sendo arrastada para fora. Levem o lixo, ele disse. A voz dele estava rouca, enferrujada pelo desuso, mas firme. Não era balbucio de doente. Era uma ordem de dono da casa. A porta bateu. O silêncio voltou. Mas dessa vez não era um silêncio vazio. Era o silêncio da paz. Arthur levantou da cadeira e falou sua primeira frase lúcida em meses. Mas o estrago que ela deixou para trás ainda precisava ser varrido. Quando o giroflex da polícia finalmente parou de pintar as paredes da minha sala de vermelho e azul, e o carro da patrulha dobrou a esquina levando a Susana e o circo de mentiras dela, o que restou não foi alegria. Foi um silêncio exausto,
Quem acha que o fim de um pesadelo termina com champanhe e festa, nunca viveu um. Termina com a gente varrendo os cacos, com vergonha dos vizinhos que espicham o pescoço na janela e com uma dor de cabeça que parece que o cérebro vai explodir. A casa estava em paz, mas era a paz de um campo de batalha depois do cessar-fogo. Beto estava sentado no degrau da escada, com a cabeça entre os joelhos, chorando. Não era choro de tristeza, era choro de vergonha. Aquele choro ardido de quem percebe que colocou o inimigo dentro de casa e serviu café para ele. Mãe, eu ia vender a casa, ele soluçava sem conseguir olhar para mim. Eu ia trancar meu pai num lugar estranho. Eu defendi ela. Eu sou um lixo. Eu sentei ao lado dele, não passei a mão na cabeça, mas também não julguei. Você não é lixo, Beto. Você foi uma vítima. A carência deixa a gente cego e surdo. Ela usou seu amor pelo seu pai contra você mesmo. Arthur, que estava sentado na poltrona tomando um copo d'água, a primeira coisa que não tinha gosto de remédio que ele bebia em meses, se levantou com dificuldade. As pernas ainda tremiam um pouco, efeito residual da química, mas ele atravessou a sala. Ele parou na frente do Beto. Meu filho encolheu os ombros, esperando um grito, uma bronca, qualquer coisa, mas Arthur colocou a mão pesada no ombro do filho. Nos momentos que a névoa baixava, eu ouvia você chorar no corredor, Beto, Arthur disse, a voz rouca, mas cheia de uma ternura antiga. Eu tentava falar, mas a língua não obedecia. Eu sabia que você estava sofrendo. Beto abraçou a cintura do pai e desabou. Foi um momento sagrado. Ali, naquela sala bagunçada, a gente começou a colar os pedaços da confiança que a Camila tinha quebrado. O Léo desceu correndo as escadas. Ele devia estar ouvindo tudo. Ele se jogou no meio do abraço e Arthur beijou a testa do neto. Obrigado, meu espião, Arthur sussurrou. Você foi meus olhos quando eu não enxergava. Então, Arthur se afastou um pouco. Ele olhou para a mesa de jantar. O aparelho auditivo hackeado ainda estava lá, em cima da toalha manchada de vinho, piscando aquela luzinha azul fraca, como um olho maligno morrendo. Arthur pegou o aparelho. Ele olhou para aquela pecinha de tecnologia que custou uma fortuna e que quase custou a vida dele. Nunca mais, ele disse. Ele jogou o aparelho no chão de madeira. O barulho foi seco. Com o pé ainda calçando o chinelo de couro velho, Arthur pisou em cima. Ele girou o calcanhar com força. Cric! O som do plástico estalando e dos circuitos quebrando foi libertador. Ele pisou de novo, até que sobrasse apenas pó e pedacinhos de silicone. A casa não vai ser vendida, decretei, olhando para a bagunça. Essa casa tem história, e a história não acabou. Beto limpou o rosto, tentando se recompor. Eu vou consertar tudo, mãe. Eu prometo. Vou trabalhar o dobro. Vou pagar o advogado, vou... Ele parou de falar. A expressão dele mudou de tristeza para um pânico súbito. Ele tateou os bolsos procurando o celular dele. O que foi, Beto? Perguntei, sentindo um frio na espinha. O aplicativo do banco? Ele murmurou, desbloqueando a tela com dedos trêmulos. Ela tinha as senhas. Ela dizia que era para pagar os exames do papai, as taxas do cartório. Eu me aproximei. A tela do celular do Beto brilhava com o saldo da conta conjunta que ele tinha aberto com ela para o futuro do casal. 0. E não era só isso. Havia notificações de transferências agendadas e empréstimos aprovados no nome do Arthur, usando a procuração digital que ela tinha conseguido meses antes. A gente tinha salvado a vida e a casa, mas a guerra tinha deixado um rombo financeiro. Camila tinha ido embora, mas o dinheiro que ela desviou já estava viajando pelo mundo digital. E nós tínhamos que caçá-lo. O pânico do Beto durou exatos 3 minutos. Foi o tempo que levei para caminhar até ele, pegar o celular da mão dele e colocar sobre a mesa, com a calma de quem já tinha previsto a tempestade. Respira, filho. Você acha que eu ia cercar a raposa sem trancar o galinheiro antes? Perguntei, enxugando uma lágrima que escorria no rosto dele.
Beto me olhou, confuso, com os olhos vermelhos. Mas o saldo, mãe, tá 0. Ela limpou tudo. O saldo que você vê na tela é o espelho, expliquei, usando um termo que o Arthur me ensinou sobre bancos. Ontem de manhã, quando o Léo rastreou o IP do computador dela para pegar os vídeos, nós vimos o acesso ao banco. Eu não sabia a senha, mas eu sabia quem ligar. Liguei para o gerente da conta do Arthur, o seu Almir, que atende a gente há 30 anos e sabe até o nome dos nossos cachorros que já morreram. Eu disse a palavra mágica: bloqueio preventivo por suspeita de coação. O banco congelou qualquer saída de dinheiro por 48 horas. A Camila fez as transferências, o aplicativo mostrou enviado, mas o dinheiro ficou num limbo digital, numa quarentena de segurança. O dinheiro não saiu do banco, Beto. Está preso na malha fina da fraude. Amanhã, com o boletim de ocorrência e a anulação da procuração, tudo volta para o lugar. Ela tentou roubar, mas só conseguiu mover pixels na tela. Beto soltou o ar dos pulmões com tanta força que parecia que tinha saído um peso de 1 tonelada das costas dele. Ele me abraçou e ali, naquele abraço, eu senti que meu filho estava voltando para mim. Aquele menino doce que se perdeu na carência estava de volta em casa. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido, daqueles que aquecem sem queimar. A casa estava diferente. O cheiro de desinfetante hospitalar da Camila já tinha ido embora, substituído pelo aroma que define o meu lar. Café fresco sendo passado no coador de pano. Fui até o jardim. Arthur estava sentado no banco de madeira, embaixo da jabuticabeira. Ele não usava nada nas orelhas. Sem aparelhos, sem fones, sem tecnologia. Ele olhava para as folhas balançando com o vento. Me aproximei com uma bandeja. 2 xícaras. Nada de cristal ou porcelana fina. Eram 2 xícaras de café simples, de cerâmica grossa, daquelas que esquentam a mão da gente. Bom dia, falei, sentando ao lado dele. Arthur pegou a xícara. A mão dele estava firme. O tremor tinha sumido junto com a enfermeira. Ele fechou os olhos e respirou fundo o vapor do café. Está ouvindo, Helena? Ele perguntou baixinho. Eu agucei o ouvido, preocupada. Será que ainda tinha algum zumbido? Alguma sequela? Ouvindo o quê, querido? O silêncio. Ele sorriu. E lá no fundo, um bem te vi. Um de verdade. Não é gravado. Ele desafina. Nós rimos. Foi um riso frouxo, de alívio. O som real da vida é imperfeito, desafinado, cheio de ruídos, mas é nosso. A tortura da perfeição artificial da Camila tinha acabado. Olhei para o gramado. O Léo estava correndo com o cachorro. Ele não estava mais construindo muralhas de Lego para se proteger. Ele corria de braços abertos e o sorriso no rosto dele não tinha sombra de medo. Ele tinha salvado o avô. Ele sabia disso. Aquela criança cresceu 10 anos em 2 meses, mas recuperou a infância numa noite. Tomei um gole do café. Estava forte, doce na medida, quente. O gosto da liberdade. A gente costuma achar que abuso é só quando tem grito ou batida de porta. Mas o pior abuso é silencioso. É aquele que entra disfarçado de cuidado, que te convence de que você é louco, que te isola de quem você ama e te faz duvidar da própria sombra. A Camila não usou armas. Usou a nossa confiança e a nossa tecnologia contra nós. Mas ela esqueceu que o amor verdadeiro também é uma frequência. E é uma frequência que mentira nenhuma consegue interferir por muito tempo. Arthur segurou minha mão, a pele dele, enrugada e quente, na minha. Obrigado por aumentar o volume, Helena, ele disse. Eu só ajustei o som, meu velho. A música sempre foi sua. E você, minha amiga? Já sentiu que tem alguém abaixando o volume da sua voz dentro da sua própria casa? Já sentiu que estão te fazendo de louca para levar vantagem? Não ignore esse chiado no seu ouvido. Pode ser sua intuição gritando. Se essa história fez seu coração bater mais forte, se inscreve aqui no canal. A gente precisa conversar mais sobre essas armadilhas invisíveis. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo e qual foi a pista que te fez desconfiar da Camila primeiro? Eu vou ler tudo tomando meu café. Fiquem com Deus
E nunca deixem ninguém desligar o som da vida de vocês. Fim.